Vamos falar sobre limites laterais. Bem, nas funções onde não há continuidade, ou seja, naquele ponto existe uma interrupção, por exemplo, a função aqui é contínua até aqui e é contínua daqui para cá. Mas nesse ponto A, a esquerda e a direita, ela apresenta uma descontinuidade, um intervalo. Então, nós podemos dizer que essa função não admite limite naquele ponto e, por conseguinte, os seus limites laterais são diferentes. Vejamos nesse exemplo aqui que eu fiz. Considere a função f de x com três comportamentos diferentes. Um comportamento à esquerda de menos 3, um comportamento entre menos 3 e 3 e o outro comportamento à direita de 3. Pois bem, nós temos aqui, limite de f de x quando x tende a menos 3 pela esquerda, limite de f de x quando x tende a menos 3 pela direita e o limite de f de x quando x tende a menos 3. E do outro lado a mesma situação. Repare que ao fazermos o gráfico, eu listei aqui os pontos menos 3 e 3, nós temos o comportamento da função à esquerda de menos 3, ela é uma reta positivamente inclinada. Entre menos 3 e 3, ela é uma parábola com a concavidade voltada para baixo. E à direita de mais de 3, nós temos outra reta, só que agora com inclinação negativa, porque o termo x é negativo. Então, ao resolvermos o limite, nós temos limite de f de x quando x tende a menos 3 pela esquerda igual a 2. Quando tende a menos 3 pela direita é igual a 0. Então, nós podemos dizer que essa função, como tem os limites laterais divergentes, ela não admite limite no ponto x igual a menos 3. Já pelo outro lado, quando ela é contínua, nós temos que, quando ela tende a 3 pela esquerda, ela é igual a 0. Quando ela tende a 3 pela direita, ela é igual a 0. Então, como os limites laterais são idênticos, nós dizemos que essa função, quando x tende a 3, é igual a 0.